tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus alcance a sua vida, o seu coração nessa manhã. Que bom que você está aqui e que bom que podemos nos reunir para juntos louvarmos o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu quero ler com você o Salmo número 100, os 2 primeiros versículos. Se você puder passar, por favor, Maiara. Salmo 100, os 2 primeiros versículos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Você pode ler comigo mais uma vez? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Olha que eu deixei bem destacado ali, aumentado, o começo do versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Nós sempre destacamos que o Senhor quer uma igreja serva, uma igreja ativa, uma igreja que o serve. Mas esse texto diz que Ele quer o nosso serviço alegre.
que você se satisfaça em servir a Deus, que você sirva com alegria. Talvez por isso, de todas as orientações que o Salmo 100 vai dar sobre nos apresentarmos a Deus, ele começa dizendo que nós devemos nos apresentar diante dele com cântico. Então vamos cantar ao nosso Deus alegremente, dizendo que reconhecemos o nosso pertencimento a Ele, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Se tem uma coisa que eu quero que você se preocupe nesse tempo de culto, que você pense, é justamente nisso. Você pertence a Deus, você é do Senhor. Cante isso a Ele, sirva ao seu Deus com alegria. Se você puder se colocar em pé, nós vamos fazer juntos uma oração. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor pela bênção de sermos teus filhos e filhas, e de mesmo sendo falhos e imperfeitos, o Senhor receber o nosso serviço. Pai, o Senhor recebe a nossa adoração, a adoração do teu povo, adoração de pessoas falhas, mas adoração de filhos e filhas do Senhor. Recebe o nosso louvor, os nossos cânticos, a nossa adoração nessa manhã, Pai. Recebe a nossa vida entregue em teu altar. Nós nos entregamos a ti, nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar ao Senhor. Amém. O teu favor estende assim. Eu venho, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas o que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecado. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecado. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Você pode se assentar mais um minutinho, por favor. Do Salmo que nós estamos lendo, Salmo 100, o versículo 3, diz que nós temos que saber a quem pertencemos, saber quem é o nosso dono. Olha o que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Você deve se apresentar diante do Senhor com cânticos, servir ao Senhor com alegria. Mas se você não souber quem é o seu Senhor, você não servirá com alegria. Você não cumprirá as outras ordens do Salmo. Você sabe quem é o seu Senhor? Sabe? Será que eu sei? Será que você sabe? Se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo que sabe quem é Deus, nós levantamos as mãos. E nos nossos momentos, na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, será que em todos esses momentos nós vivemos sabendo quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso dono? Será que a nossa vida é do Senhor? Será que a nossa vida serve ao Senhor? Às vezes fica fácil de perceber a nossa dificuldade em entendermos de quem somos quando passamos por lutas e tribulações. É comum o desespero tomar conta da nossa vida, justamente porque esquecemos quem é o nosso dono, quem cuida da nossa vida, e ficamos desesperados. Às vezes não é no desespero, às vezes é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós ficamos tão confortáveis que também esquecemos a quem servimos, a quem pertence a nossa vida, quem é o nosso dono. E eu estou falando dono porque olha a terceira linha do que está projetado para você. Nós somos dele a todo tempo. E como é tão fácil nos esquecermos disso, eu quero junto com você agora fazer uma oração pedindo perdão a Deus, porque constantemente nos esquecemos que somos dele. Ou nos desesperamos, ou tocamos a vida como se ele não existisse, mas é muito fácil nós não servirmos ao nosso Deus, servirmos às nossas próprias vontades e não ao nosso Senhor. Como isso é um problema sério na minha vida e provavelmente na sua também, nada melhor do que conversarmos com o nosso dono e pedirmos a ele perdão. Perdão porque nos esquecemos que somos dele. Perdão porque servirmos a nós mesmos constantemente. Vamos juntos pedir perdão a Deus? Sentado, curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, o Senhor é bom em todo o tempo. A sua misericórdia é percebida em nossa vida a todo tempo. O Senhor cuida de nós a todo tempo. A nossa história revela que o Senhor está presente em nossa vida, transformando, cuidando, salvando, libertando, prosperando. Mas mesmo assim nós nos esquecemos constantemente de quem o Senhor é. Nos esquecemos de a quem pertencemos. Nos esquecemos que somos do Senhor. E usamos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, nossos dons, nossos talentos para tantas coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Por isso pedimos aqui perdão. Perdão, Senhor. Perdão porque tanto nos desesperos quanto nas horas boas nos esquecemos que somos do Senhor. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para que possamos enxergar o Senhor e servir o Senhor a todo tempo, pois somos do Senhor, ó Pai. Da mesma forma que oramos aqui pedindo perdão, nós também nos confortamos, ó Pai, na certeza de que o Senhor nos restaura, de que o Senhor nos levanta, que as fraquezas que existem em nós são vencidas no poder do amor do Senhor. E por isso te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder se pôr em pé mais uma vez, nós cantaremos mais 2 cânticos. Aqui
e transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Teu lado está, espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Amém. Som. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Meus queridos irmãos, nós começamos esse culto aqui dizendo que nós temos que servir ao nosso Deus alegremente, e para isso temos que nos lembrar de quem somos. Nós somos povo dele, ele é o nosso Senhor. Se Deus é o seu dono, o seu Senhor, o seu proprietário, também seu Pai, quem é dono da pessoa que está do seu lado? Quem é pai da pessoa que está do seu lado? É Deus também. Então isso faz de vocês o quê? Irmãos. Mas até aquele que não está bem do seu lado, que está lá atrás ou que está aqui na frente, também é seu irmão, sua irmã. E se nós nos esquecemos constantemente de que somos propriedade de Deus, filhos e filhas de Deus, ovelhas do pastoreio de Deus, certamente também nos esquecemos constantemente de que as pessoas ao nosso redor são nossos irmãos e irmãs. Eu comecei aqui, a primeira palavra que eu disse para você é que é bom que você está aqui hoje, graças a Deus. Eu me alegro porque você está aqui hoje, porque nós estamos juntos. Mas a Bíblia nos diz
que quando a igreja de Corinto também estava junta, reunida, o apóstolo Paulo olha para ela e fala assim: eu não vou falar que isso é bom. A união de vocês não é boa, porque vocês se reuniram, mas não se uniram. Porque vocês estão juntos, mas não se portam como irmãos e irmãs. Infelizmente, isso não é para o bem. Quando vocês se reúnem, cada um olha para si mesmo e para suas necessidades. E isso não é bom. O apóstolo Paulo até fala aquela famosa frase que geralmente é falada na ceia: quem tem fome come em casa, porque você não vem aqui para resolver o seu problema, a sua barriga, a sua vida. Você vem aqui para partilhar com o seu irmão, para dividir, para se lembrar que vocês são um. Então ele passa as recomendações que nós sempre lemos aqui na ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que quando o Senhor Jesus foi traído, ele pega o pão e divide e parte. Ele serve os seus irmãos dizendo: esse pão que eu parti é meu corpo que é partido em favor de vocês, o cálice que eu dou para vocês é o cálice da nova aliança, é o cálice do meu sangue, derramado em favor de vocês. Se vocês não se lembrarem disso, não adianta estar juntos. Se vocês não estiverem unidos, não formarem uma família, um só corpo, não adianta estar juntos. O apóstolo Paulo também diz que quem se reúne e não tem consciência disso, que essa união aqui é de uma família, ele faz isso para a sua própria condenação. E por isso que existem às vezes no corpo de Cristo pessoas inativas, inoperantes, fracos, doentes, não poucos que dormem. Infelizmente, se você não tem consciência do corpo de Cristo, você não é nutrido pelo corpo de Cristo. E eu espero que você hoje aqui tenha essa consciência de que nós somos irmãos e irmãs, que estamos juntos aqui, unidos como uma família, porque temos o mesmo Pai, porque o nosso irmão mais velho morreu em nosso lugar. A morte que era minha, que era sua, o preço do meu e do seu pecado, Jesus pagou. E por isso nós podemos estar aqui hoje. Então vamos celebrar a bênção de estarmos juntos, a bênção de sermos uma família. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, lembrar que o nosso Senhor foi partido em nosso favor, em nosso lugar, que o sangue dele foi derramado. Então eu queria que você, com essa consciência de que somos um por causa de Cristo, juntamente comigo agora orasse, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Para esse momento de oração, eu vou convidar os nossos irmãos presbíteros que venham aqui à frente para orarem juntamente comigo. Meu irmão Esser, por favor, venha aqui à frente conosco também. Nosso irmão Esser também é presbítero da igreja. Eu queria lembrar o nome do nosso irmão aqui de Sorocaba, Dinho, como é que é o nome dele? Gessel. O Gessel é velho da casa, eu que sou novo da casa aqui, não conheço. Por favor, presbítero Gessel, vem aqui também. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça. Oremos. Pai, que privilégio podermos chamar o Senhor de Pai. Que privilégio podermos nos reunir em torno da mesa. Isso traz a nossa lembrança todas as vezes que o nosso pai, nossa mãe, nossos avós nos reuniram em torno da mesa para celebrar. Celebrar porque nós tínhamos o sustento. E quando corremos para a mesa do Pai, Ele nos chama porque Ele já providenciou tudo. E nós só celebramos, só festejamos.
Pai, é isso que fazemos aqui nessa manhã, celebramos, festejamos, porque o Senhor já nos presenteou, o Senhor já deu o preço que era necessário, o Senhor já comprou, não apenas o alimento, mas o Senhor comprou a nossa vida, e hoje nos serve. Muito obrigado por isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, se você já pegou o seu kit de ceia, por favor, faça uso. Todos aqui em cima pegaram? Todos? Já? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos diz: alegrai-vos, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu que te criei. Por isso, Pai amado, nós queremos nesta manhã expressar nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. O Senhor é o nosso Deus Criador, o nosso Deus mantenedor, o Deus que vai à frente, Senhor Deus. O que o Senhor quer de nós é que tenhamos um coração agradecido, que nós possamos ser jubilosos diante de tudo aquilo que o Senhor é, Pai, de toda a Tua grandeza, de todo o Teu poder, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, ajude-nos a cumprir o Teu propósito nessas vidas, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos dá discernimento, Pai. E nessa manhã, Senhor Deus, o estudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, que sejam palavras de edificação, ó Pai. E nós, com nossas vidas edificadas, possamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Fica com cada um de nós, e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Os presbíteros podem se assentar. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado. Meus queridos, graças a Deus, estou aqui de pé, né? Não sentado hoje. Meu joelho tem melhorado bastante e graças a Deus por isso. Eu quero meditar com você hoje no texto bíblico que está lá no livro de Josué, no capítulo 24. Um texto que tem uma frase muito, muito, muito conhecida. Quem se arrisca a dizer aí qual é a frase de Josué 24? Saiu, agora foi ensaiado, agora fale para valer. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vimos hoje, desde o começo do culto, que o Senhor nos chama para servi-lo e servi-lo com alegria. E temos aqui um irmão nosso, Josué, que fala essa frase tão famosa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos ler esse texto hoje e ver em que contexto ele diz isso, o que nosso irmão Josué está querendo dizer. Vamos lá a partir do versículo 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, obrigado. E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e os trouxe ao mar. E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra,
e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgarzeus, os heveus, os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como o dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um texto longo que conta uma história que provavelmente você se lembrou de uma cena ou outra, ou de todas as cenas, mas uma história de livramentos. Lá no começo do texto que nós lemos, no versículo 1, ele começa a falar de Abraão. No versículo 2, no versículo 1 diz que Josué reuniu os líderes, os oficiais, e ele disse: olha, assim diz o Senhor, Deus está falando com o teu povo. E quando Deus fala com o seu povo é uma coisa maravilhosa, não é? Quantas vezes você pediu para Deus falar com você? Quantas vezes? Talvez você venha a um culto falando para Deus: fala comigo hoje, Senhor, eu preciso. Talvez você precise mais e fala: Deus, não dá para esperar domingo, eu vou dormir, me dá um sonho hoje, fala comigo hoje. Olha, Deus, o Senhor não falou com sonho, eu vou acordar cedo, eu vou ligar o YouTube aqui e procurar uma mensagem, fala comigo. Às vezes está mais desesperado um pouco, fala: Senhor, manda alguém falar comigo, nós queremos muito ouvir a voz de Deus. Só que a voz de Deus, ela é tão surpreendente, que Ele vem nos falar não o que você quer ouvir provavelmente. Geralmente nós queremos ouvir o que Deus fará. E você quer ouvir um comando de Deus para falar: faça isso ou faça aquilo. Você quer ouvir Deus dizendo que vai cuidar de algum problema que você está enfrentando. Mas agora vem a voz de Deus ao povo, e o que é que Deus fala ao povo? Resumidamente, se fosse para resumir essa fala de Deus, Deus está olhando para o seu povo e está falando assim: vocês não perceberam que eu sempre cuidei de vocês. Vocês se esqueceram que vocês só existem porque eu os formei, eu os fiz. Eu os fiz como pessoas, mas os fiz como povo. Eu formei meu povo. E vocês se esquecem disso. E Deus então, ao invés de falar sobre o futuro, ao invés de falar para aquele povo o que Ele fará, gasta um tempão falando para esse povo o que Ele já fez. Olha o que nós estamos vendo aqui. Deus está lembrando lá de Abraão, do pai de Abraão e de Naor. Esse povo habitava em outra terra, e olha as últimas duas linhas: serviam a outros deuses. Essa era a situação de vocês. A sua descendência, a sua ascendência nos seus antepassados estavam perdidos longe de mim, serviam a outros deuses. Então Deus entra nessa história
de perdição, de afastamento, nessa história onde as pessoas não sabem quem Deus é, e Ele pega as pessoas. Eu, porém, tomei Abraão, tomei ele de lá da além do rio e trouxe ele, fiz percorrer a terra de Canaã. Eu fiz. Quando você olha para a história de Abraão, é uma história marcante. E começa com Deus falando com ele, não é ele falando com Deus. Nós lembramos sempre do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus fala: Abraão, sai aqui dessa terra onde você está com os seus pais, aqui os seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai aqui de Padã Arã e vai lá para a terra de Canaã. Deus é quem chama Abraão e tira ele do meio de um povo que servia a outros deuses. Então Deus fala agora para esse povo: vocês não perceberam que fui eu que fiz? Eu tirei os antecedentes de vocês. E Deus vai andando na história. Depois ele fala dos filhos de Abraão, de Isaac, filho de Abraão, que recebe Jacó e Esaú como os filhos, e eles recebem herança, e Jacó vai para o Egito. Então vem a história de Moisés. O Senhor anda há séculos aqui, numa história curta, falando: eu sempre cuidei de vocês. Então, quando o seu povo era escravo, os seus filhos eram escravos no Egito, eu fui lá e libertei. Mandei Moisés no Egito, feri o Egito. Obrigado, minha querida. Quando essa moça chega, tem coisa boa para depois do culto, depois da mensagem. Tem que me lembrar. Lembra que a Lana levou um bilhete? Então, depois da mensagem. Quando o povo de Deus é escravo no Egito, Deus não vira a costa para eles, manda Moisés. É o que ele está dizendo: mandei Moisés e Arão. Moisés e Arão feriram o Egito? Eu feri o Egito. Eu sempre livrei vocês. Gente, quando eu ouço Deus falando assim com o seu povo, é inevitável. Parece que Deus está falando para mim: olha só, ao invés de você reclamar agora, desesperar e não saber o que você faz, olha lá atrás, antes de você nascer, eu estou cuidando da sua história. Eu estou cuidando da história dos seus pais. Estou cuidando da história dos seus avós. Eu sempre cuidei de vocês. Sempre. Sempre estive lá. Sempre providenciei tudo que é necessário. Mesmo nos momentos que não tinha saída. Gente, se você está aqui, os seus antepassados passaram por calamidades, por guerras, por pestes, por pandemias, e você está aqui. Olhe para a sua história. Talvez o Senhor tenha chamado para perto dele seu avô, sua avó, e por causa da mensagem do Evangelho que atingiu a sua família lá atrás, você está aqui. Olha o que eu fiz na sua história. E Deus vai falando para eles lá no Egito: os trisavós de vocês lá, eu tirei de lá. Quando eu tirei de lá, veio mais dificuldade. O povo do Egito veio atrás dos seus antepassados, e eles foram até o Mar Vermelho. Mas chegando no Mar Vermelho com carros e com cavaleiros, os seus pais me chamaram. Então, o mar cobriu aqueles que perseguiam os seus pais. E vocês ficaram no deserto por muito tempo. Depois de muito tempo sendo sustentados no deserto, eu trouxe vocês para a terra prometida. E ele começa a dizer agora aqui, que havia uma terra além do Jordão, e o povo dessa terra, na terceira linha ali, lutou contra vocês, pelejaram, mas eu entreguei esse povo na mão de vocês. Vocês possuíram a terra, e eu destruí esse povo que era contrário a vocês. Mas veio mais luta. Veio o rei de Moabe, veio Balaque, veio o filho de Zippor e lutou contra Israel. Mandou chamar um profeta para que amaldiçoasse Israel. Eu não quis ouvir o profeta Balaão. Eu não quis amaldiçoar vocês. Ele teve que abençoar vocês. E eu livrei vocês da maldição.
quando vocês passaram o Jordão e vieram a Jericó. Os habitantes de Jericó agora. É luta atrás de luta, e Deus está mostrando, em todas as lutas eu venci. E aí você provavelmente, se é evangélico há muito tempo, quando criança cantou aquele corinho lá para vir com Josué lutar em Jericó, e ele está lembrando dessa história. Jericó lutou contra vocês, mas não só Jericó, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, jebuseus. Porém eu venci, eu entreguei todos eles nas suas mãos. Eu enviei o quê? Vespões. Já imaginou o exército pronto para lutar? E Deus manda vespas atacar o exército inimigo. Que criatividade de Deus! Como Ele traz provisão da onde você não imagina que pode vir. Pois é, eu enviei vespões. E os vespões expulsaram o exército inimigo diante de vocês. Vocês venceram. Olhem as duas últimas linhas. Foi com a espada de vocês que vocês venceram? Foi com o arco de vocês que vocês venceram? Foi com a força de vocês? Não foi. Olhe para a história. Vocês foram vitoriosos. Não porque vocês são fortes, não porque são sábios, porque são estrategistas. Olhe para a história. Eu sempre cuidei de vocês. É isso que Deus está dizendo ao seu povo. E agora, olha para a terra que vocês estão. Olha para o que você tem. Vocês receberam uma terra que não trabalharam. Receberam cidades que não construíram. E vocês moram nela. Vocês comem das árvores que vocês não plantaram. Então, se você olha para o seu passado e vê que Deus sempre cuidou de você, se você olha para o seu presente e vê que na sua vida você está vivendo aquilo que nós vimos aqui no versículo anterior, você desfruta de coisas que não é por sua força, mas pela graça de Deus. Então agora, tema ao Senhor, sirva ao Senhor, não apenas um pouquinho, sirva-o com integridade, sirva-o com fidelidade. Em nenhum momento Ele manda você servir a Deus pelo que Deus fará. Sirva ao Senhor pelo que Deus já fez. É muito comum, parece que está no nosso DNA já, na nossa cultura, a ideia de buscarmos ao Senhor, preocupados com o que o Senhor fará. Semana passada, eu estava pregando em Tatuí, e eu choquei a minha filha, no sábado à noite, na ordenação do Jacó. A Lana ficou muito preocupada, e veio falar depois comigo que eu fui muito ríspido com a igreja, que eu choquei ela, né, filha? Porque eu estava agradecendo a Deus, por aquele período que eu passei internado, eu não tinha visto aquela igreja ainda, estava agradecendo a oração dos irmãos, o apoio. Eu falei, olha, graças a Deus estou aqui, mas é questão de tempo, para eu morrer e para você morrer também, é questão de tempo, isso vai acontecer, não é? Aí minha filha falou, você está louco, pai, você vai falar assim, que você vai morrer, que os outros vão morrer, mas é questão de tempo. Gente, o Senhor está conosco, e nós vamos morrer. O Senhor cuida de nós, e a nossa vida vai chegar ao fim. Alguns de nós aqui terão a graça de morrer velhinhos na cama, talvez. Outros serão surpreendidos, acham que vão levantar amanhã e não vão. É isso, a nossa vida é isso. E o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Se você soubesse hoje que você morrerá amanhã, e você olhasse para a sua vida e falasse, ó, não tem muito mais o que fazer agora, não tem nem muito mais o que fazer nem para Deus, nem para mim, nem para os amigos, será que por isso você então se afastaria de Deus, porque Deus não tem tempo para fazer coisas boas na sua vida? Você vai falar, não, aí que eu me apegaria ao Senhor, porque eu sei que não me resta mais nada. Então você serve a Deus não é pelo que Ele fará na sua vida,
Isso é muito claro. E na Bíblia isso é muito claro. Os apóstolos de Jesus, seguindo os passos do Mestre, estavam prontos para enfrentar lutas e perseguições. Não serviam a Deus porque Deus os daria uma vida de tranquilidade, de facilidades. Mas eles olhavam para Jesus e falavam assim: olha o que Ele já fez por mim. Eu não era ninguém e Ele me chamou para segui-lo. Eu não era ninguém e Ele me transformou. Temos sempre a cena dos discípulos lá pescando, lançando as redes. Jesus entra naquela história e fala: vem cá, vocês serão agora pescadores de homens. E vai transformar a vida daqueles discípulos. Eles olham para Jesus e falam: aquela cruz era minha, Ele carregou por mim. Então não importa o que virá pela frente, eu sirvo ao Senhor pelo que Ele já fez por mim. Eu sirvo ao Senhor porque Ele já me fez filho de Deus, filha de Deus. Eu sirvo ao Senhor porque Ele já me amou primeiro. Então sirva ao Senhor. Olhe para a sua história e sirva ao Senhor. Olhe para a história da sua família e sirva ao Senhor. Olhe para a história da sua igreja e sirva ao Senhor pelo que Ele já fez. Olhando para a história, sirva ao Senhor com integridade, totalmente, com fidelidade, sem falhar. Sirva ao Senhor. Quando Josué olha para esse povo e fala isso, ele fala: então tire da vida de vocês os deuses antigos. Porque nessa história tem vários outros deuses. Ele começou falando lá do pai de Abraão, de Terá, e tinha aqueles deuses de além do Eufrates. Aí vem para uma terra nova e tem os deuses dessa terra. Então tem várias tentações que nos cercam. Os deuses da nossa antiguidade, os deuses do povo que nos cerca. Mas você não é chamado para servir a deuses de um lugar ou de outro, mas ao único Senhor. Então esqueça, lança fora os outros deuses. Não tem como não olhar para esse texto e lembrar do que passamos aqui, meditando nos 10 mandamentos, e para ter o Senhor como o único Senhor, e nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, só o Senhor, só o Senhor. Então sirva ao Senhor com fidelidade, com integridade, sirva ao Senhor. Agora, se você acha que não é bom servir ao Senhor, escolha outra coisa então. Não fique perdendo tempo, não fique brincando. Escolha hoje. De repente você acha que não vale a pena servir a Deus, que custa muito servir a Deus, que esse papo aí de que o cara do meu lado tem que tratar ele como irmão, aquela outra pessoa lá tem que tratar como irmã, tem que entender que todo mundo aqui é filho de Deus, essas pessoas pecadoras aqui que me cercam. Se você acha que isso é muito, se você acha que é muito difícil servir a Deus pelo que Ele já fez, sem ter nenhuma chance de negociar o que Ele ainda fará, tem que andar satisfeito com o que Ele já fez. Se você acha que isso é muito difícil, então não perca tempo com Deus, porque não tem negócio com Ele. Ele não vai negociar com você. Ele não vai te comprar com seus desejos. Obrigado. Não tem negócio. Então escolha. Escolha quem você vai servir. E aqui nós temos um homem falando que tem uma decisão muito clara na mente dele. E ele fala para o povo: vocês podem escolher. De repente vocês querem servir aos deuses antigos. De repente vocês querem servir aos deuses que rodeiam você e a sua vida aí, os prazeres dessa terra que você habita. Você pode escolher o que você quiser. Eu e a minha casa já escolhemos. Pode ser que o mundo inteiro vá para outro lado. Eu e a minha casa já escolhemos a quem servimos.
Pode ser que todo mundo diga que nós estamos errados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido, como é bom e como eu espero que você tenha essa firmeza. Pode ser que tudo mude amanhã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas pode ser que algum outro Deus traga uma facilidade aí, traga um jeito de resolver os problemas que nos cercam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem ao dinheiro, nem aos bens dessa terra, nada vai nos dominar, nada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós falamos em servir com fidelidade, servir com integridade, eu reconheço mais uma armadilha nos nossos dias. Nós vivemos num mundo do discurso, no mundo das palavras, no mundo das postagens, no mundo das imagens. E às vezes nós criamos uma figura assim do que é ser cristão e do que é servir ao Senhor. E talvez nós estejamos construindo aí um perfil de cristão no Facebook, que serve ao Senhor lá, que luta lá, que fala lá como crente, que se posiciona. Essa semana eu ouvi tanto posicionamento de cristãos contra a hamburgueria Burger King, que fez um comercial envolvendo crianças e falando sobre os LGBT, eu nem lembro toda a sigla, LGBTQI a mais, eu acho que né? E aí o Burger King fez um comercial de crianças falando sobre isso, crianças falando como era ter seus pais homossexuais, casais homoafetivos ou na família. Gente, isso acendeu tanto a igreja, tantos crentes falando contra. E aí eu fiquei pensando assim, a igreja está falando contra isso. E amanhã vai surgir alguém falando sobre aborto, por exemplo, é um outro tema que nos pega forte. Aí todo mundo vai falar daquilo. Amanhã falam sobre pena de morte, daí os cristãos vão lá também. Para piorar, essa semana teve o Lázaro também aí, né? Que é mais um aí que o que a polícia fez com ele foi pena de morte, não foi pena de morte. Eu sei que muita gente falando sobre os temas polêmicos aí que nos cercam. Nós temos um discurso forte. A minha pergunta é, nós temos uma vida forte de servos de Deus? Quer ver um exemplo? Esse discurso do Burger King, eu espero que se você não soubesse, você vai conseguir achar facilmente do que é que eu estou falando, me fez pensar o seguinte: todos nós achamos incorreto, ou 99% de nós achamos incorreto que casais homoafetivos adotem filhos. A gente sempre fica pensando assim, uma criança que nasceu de um pai e de uma mãe, agora de repente está numa situação de risco, e ela está lá para adoção. E nós não queremos que um casal homoafetivo adote essa criança. Ok. É um assunto que eu não vou resolver aqui, né? Se isso, quais consequências disso aí. A minha pergunta é: aonde está a igreja que deveria estar lá nos orfanatos falando, vamos cuidar dessas crianças? Onde está a igreja? Aonde está a igreja? Eu não estou falando do direito deles, de outros adotarem ou não, mas se a igreja acha que aquelas crianças deveriam ser criadas por casais heterossexuais, essa é a visão da igreja, e a igreja está cheia de casais heterossexuais, por que ainda tem criança nos orfanatos?
Esse choque, meu querido, de realidade, me faz ver a diferença entre todos nós que podemos gritar como cristãos aí, para a sociedade, para a mídia social, ou deveríamos servir ao Senhor integralmente, falando: Senhor, o Senhor nos deu condições, tem gente precisando, eu vou atuar nessa área. É muito fácil eu ir lá e postar, falar que eu sou contra o aborto. O difícil é eu falar para uma jovem: olha, não aborte, eu vou dar condições para você ter o seu filho. Não aborte, eu vou dar condições para você criar o seu filho. Nós vamos trabalhar com você, vamos formar você, vamos sustentar você se necessário. E se você não quiser criar o seu filho, nós vamos criar o seu filho. Aí que é o serviço de servos de Deus, integrais, com integridade, com fidelidade. Agora, se o dinheiro, que é o Deus desse mundo, dominar o meu coração, eu vou olhar e falar: pá, outra criança em casa vai me dar mais gasto, vai tomar meu tempo, vai tirar meu conforto. Quem é que está dominando a minha vida? Meus queridos, eu sei que eu estou tocando aqui em temas que precisam de tempo para pensar, que são questionáveis. Você pode ter um debate aí na sua cabeça para fazer comigo. Eu não quero resolver problemas que cercam a igreja, os tabus da igreja aqui nessa mensagem. Eu quero abrir os seus olhos para que você sirva ao Senhor não com discursos de Facebook, de Instagram, ou seja do que for. Que você sirva ao Senhor com integridade. Se tem outros deuses dominando a sua vida, deite-os fora. Que você sirva ao Senhor com fidelidade. Isso vai custar muito de mim e de você, vai custar. Isso vai custar da nossa vida, da nossa família. Mas é para isso que Deus nos chamou. Então escolha. Se você quer servir a Deus, não vamos mais brincar de servir a Deus. Vamos servir ao nosso Senhor totalmente. Que Deus use você como instrumento dele, como vaso de bênção na vida dessa nossa sociedade. Que a nossa igreja possa ser composta por servos e servas de Deus que abençoam a cidade onde vivemos, o estado onde moramos, o país que é a nossa pátria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e em seguida cantar a última canção? Se você puder ficar em pé, nós já oraremos. E em seguida cantaremos o último hino. Você não me lembrou do recado, né? O recado aqui diz que essa semana foi aniversário de casamento do Osni e da Amanda. É verdade mesmo? Então venham aqui, Osni e Amanda, para nós orarmos por vocês. Quem mais aqui fez aniversário essa semana, aniversário de casamento? Nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Mais alguém? Vem. Vem aqui. Casamento também? Rafael e Cris, casamento também? Que legal. Muito bom. Graças a Deus por isso. Que bom. Vamos orar então? Cadê o Jefferson, hein? Vem cá, Jefferson. Ô Jefferson, tem que dedar você, Jefferson. Vem aqui, rapaz. É casamento ou é seu aniversário? Seu? Legal. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, mexendo conosco. E nós sabemos que a Tua palavra nos transforma, Senhor. Então nós agradecemos ao Senhor por essa graça e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos dê consciência de servirmos ao Senhor e só ao Senhor. Que possamos nos preocupar com as nossas ações e não apenas com os nossos discursos ou postagens.
que possamos ser filhos e filhas servos do Senhor, ó Pai, em nossas ações, que as nossas ações demonstrem isso, ó Senhor. Não deixe mais que eu e meus irmãos e minhas irmãs aqui brinquemos. Se decidimos servir ao Senhor, que possamos empenhar nossa vida nisso, nós pedimos em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de termos aqui irmãos e irmãs que celebram o aniversário de casamento, aniversário de nascimento. Isso nos faz olhar para a história deles e ver que o Senhor sempre cuidou. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque a Tua graça é presente, porque a misericórdia do Senhor se renova nessas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre eles, que o Senhor continue guiando os passos dos Teus filhos, fazendo deles servos e servas do Senhor, ó Pai, ativos na Tua obra. Que eles sejam bênção na vida da Tua igreja, bênção na vida um do outro, bênção na vida da família, bênção na vida da comunidade, ó Pai. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra, hoje e sempre. Amém. Se você puder permanecer em pé, nós cantaremos a última canção e eu te aguardo lá na porta para nos despedirmos. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par. Anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor, para ser